paz do Senhor, a paz do Senhor a todos aqueles que estão vendo este canal, que estão compartilhando com a palavra juntamente na consagração dessa manhã de quarta-feira. E nós estamos num ambiente diferente aqui, estamos na varanda, na horta do pastor Péricles aqui, vocês estão vendo ali no fundo a laranjinha e tem várias plantas aqui. Porque hoje a nossa parábola será a parábola do joio e do trigo. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13, versículo 24. A partir do 24, que diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo... Então o Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos, às multidões, por meio de parábolas. E ele fala sobre a parábola do joio e do trigo, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, te agradecemos pelos teus ensinamentos através das parábolas. Ensina-nos mais uma vez nessa manhã. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, mais uma parábola, nós estamos na sexta parábola, a parábola do joio e do trigo, que fala do mal junto com o bem, né? No meio do bem. E o Senhor nos fala por meio de parábola, fazendo uma relação do reino de Deus com a lavoura de um homem. E o homem, então, semeou na terra boa uma boa semente, uma semente de trigo no seu campo. E veio o inimigo e plantou um joio, uma erva daninha, alguma semente ruim, juntamente com este joio. Juntamente com o trigo, ele plantou essa erva daninha, uma praga, junto com o trigo. E eles cresceram junto. Mas o Senhor disse para ele que ele não poderia arrancar. Os dois deveriam crescer juntos e depois, quando chegasse o tempo da colheita, quando chegasse o tempo da ceifa, conforme diz a palavra, aí sim iriam arrancar. Os servos perguntaram ao Senhor, né? O trigo iria ser guardado no celeiro e o joio, que quando eles estão juntos, crescidos já, ele se torna inconfundível. Ele, quando é uma semente, quando ainda é pequenininho, ele parece com o trigo. Eles se parecem muito, mas depois que eles crescem juntos, ele se torna inconfundível e dá para separar o joio do trigo. Então, arrancaria o joio, conforme a palavra diz aqui, né? Depois que eles crescerem, quando chegasse na colheita, né? Ajuntar primeiro o joio, vai atar nos feixes aquele joio e vai lançar e queimar e arrancar e jogar fora, lançar fora. E Jesus contou essa parábola, né, à beira do mar da Galileia. Jesus reuniu a multidão. Jesus, enquanto a multidão ouvia ele falando, ele deu esse ensinamento para a multidão e depois ele explica para os seus discípulos. Então nós vamos ver a explicação aí no versículo 36 ainda do capítulo 13. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa.
E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, ele vai separar então cada elemento. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que semeia a boa semente é Jesus. É ele mesmo quem está contando a parábola. O campo é o mundo. A boa semente somos nós, os justos, os filhos de Deus. Aqui ele diz, né? Os filhos do reino. E o joio? Os filhos do maligno, o diabo. O inimigo que semeou, aí ó, é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Então, no final dos tempos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os ceifeiros, que são os anjos, irão fazer essa separação do joio e do trigo. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Onde fala que haverá choro e ranger de dentes? Lá no final, no Apocalipse, né? 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós podemos, então, concluir essa mensagem, né, essa parábola, essa mensagem de hoje, entendendo quem é cada elemento no reino de Deus que o Senhor quer comparar. E, estando eu aqui nesta varanda, eu observei aqui numa das plantações, né, numa das semeaduras do pastor Péricles, no meio da couve, nasceu uma erva daninha. Deixa eu pegar por baixo aqui para vocês observarem melhor. Tá aqui, elas já estão crescendo, aqui estão crescendo, né, a semente que foi semeada de couve, e aqui tem a erva daninha. Então vamos fazer essa comparação como se a gente estivesse lendo essa parábola e explicando essa parábola. O que o Senhor disse aqui? Que elas vão crescer juntos e depois que tiver na hora de colher, vai arrancar a erva daninha, vamos fazer como se estivesse no dia, né? Arrancar a erva daninha da terra e vai juntar os feixes e vai lançar no fogo, vai queimar, né? Porque a boa semente que o Senhor planta na nossa vida, no nosso coração, porque nós vimos que a boa semente, né, o que semeia essa boa semente é Jesus. Então, como que ele, como nosso semeador, nosso agricultor, como que ele vai semear sementes ruins, né? O trigo é uma semente boa e que vai dar frutos bons. O trigo, ele é usado para nosso alimento, não é? Então, que possamos estar vigilantes, entendendo essa parábola, né? Que o joio, esse joio que eu ranquei aqui, ó, que cresce junto com a semente boa, no caso aqui é a couve, né? Que ele não tenha forças para entrelaçar as suas raízes juntamente com o trigo, juntamente com a semente boa que foi plantada e arrancar, né? Destruir o trigo, destruir, né? Nós que somos justos, os cristãos, que não sejamos enganados pelo joio, porque eles vão crescer juntos. O Senhor disse aqui, não é para arrancar antes, não é para tirar antes, eles vão receber, ó, da mesma terra, o mesmo nutriente, o mesmo adubo, a mesma água, vou pegar aqui, ó, a mesma água que é dada para a couve, é dada também para essa erva daninha. Mesma água, mesmo nutriente, mesmo adubo, mas tem uma diferença, que o trigo, no caso aqui da couve, ela representa a vida. Ela nos dá alimento, a couve também, assim como o trigo, ela nos alimenta. Um carrega vida e outro carrega morte em si.
a maldade, o pecado. E no final das contas, né, como a gente costuma dizer, no final de tudo, quando o Jesus voltar, no dia da ceifa, aí sim vai ser separado o joio do trigo. Aí sim o Senhor vai dizer, você vai para o fogo ardente, porque você não me quis, recebeu a mesma palavra, recebeu o mesmo alimento, você não quis mudança. Então, infelizmente, arderá no fogo. Os anjos recolherão e arderão no fogo ardente, como diz aqui a palavra, né? E aqueles que forem fiéis até a morte, como fala lá em Apocalipse, aqueles que forem até fiéis até o fim, esses sim, como diz aqui o versículo 43, esses sim, os justos, resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está nos dizendo. Então, essa parábola que nós vimos hoje, a parábola do joio e do trigo, ela nos ensina muito a vivermos, não somente pensarmos no dia que o Senhor voltar à segunda vinda de Cristo, como outras parábolas que ele nos ensina, mas a viver dando frutos bons, a viver semeando sementes boas, assim como o Senhor semeou no nosso coração, que nós também sejamos vigilantes, nós também semeamos, que nós venhamos a semear sementes boas também, para ceifarmos, para colhermos frutos bons, pessoas abençoadas, que sejamos como justos, né? E não como o joio que vai crescer junto no meio do trigo, mas no final não tem como escapar, né? O Senhor vai dizer assim, como aquela palavra que diz, né? Aparta-te de mim que eu não vos conheço. Então, vamos fazer agora, é o hoje. Mesmo em tempo a tantas dificuldades, né? Nós podemos semear palavras, a palavra do Senhor, a palavra que nos alimenta, ela vai dar frutos bons. Queria orar pela sua vida? Coloque aí no chat, nos comentários, um pedido de oração. Se você precisa orar por alguém que tem sido joio na sua vida e não está querendo receber essa palavra do Senhor, vamos orar pela vida dessas pessoas, vamos estar pedindo ao Senhor que transforme essas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã chuvosa, nesta manhã que não há sol, Pai, mas nós sabemos que além das nuvens existe um céu azul lindo. Senhor, nós sabemos que mesmo em meio às tempestades, em meio ao inverno na nossa vida, nós sabemos que Tu estás presente, Pai. Tu és fiel, Tu és, assim como a palavra diz, aquele que semeia boa semente, Tu és o nosso semeador. E nós te pedimos, Senhor, que aquela semente boa que é plantada, ela dê frutos e esse fruto permaneça. Assim como lá na passagem lá da videira e seus ramos, que Tu dizes que aquele que não der fruto, aquele será cortado. Senhor, não queremos isso para a nossa vida, não queremos, Senhor, multiplicar, Senhor, sementes ruins, mas sementes boas que darão frutos e que esses frutos permaneçam. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nessa manhã, nos guarda nessa manhã, ó Deus, dá saúde àqueles que precisam. Senhor, tira, arranca, Senhor, do hospital, Senhor, e cura aqueles que precisam de cura neste dia. Em nome de Jesus, queremos consagrar a nossa vida a Ti, queremos nos santificar, queremos ser santo como Tu és santo. Em nome de Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém. Glória a Deus. E eu queria declarar a bênção sobre a sua vida nessa manhã. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente, que todos digam amém. E não esqueça que você é melhor do que imagina. Um beijo grande.
Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.